Olá, pessoal. Hoje eu estava fazendo uns estudos e resolvi compartilhar um pouco a respeito de como usar o manual de manutenção. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para no dia a dia, né? É essencial, é fundamental que você tenha o conhecimento de como usar esse manual, né? Então, eu resolvi fazer a abordagem de alguns pontos aqui, né? E eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Do tipo qual a finalidade do manual, né? Como usá-lo, né? E a outra coisa também o que é a ATA 100 e o que é uma efetividade de aeronave. São questões assim que eu estava estudando. Então, assim, a princípio, a finalidade do manual de manutenção de aeronaves, mais conhecido como AMM, né? Ele se torna uma ferramenta que vai te trazer instruções de como os sistemas, os componentes são usados, como eles funcionam, né? Faz uma descrição desses componentes, né? Como é a operacionalidade desses componentes. O manual também te dá informações de como fazer os services, né? Como fazer os trabalhos de rotina para preservação dos sistemas de componentes, né? Como fazer uma inspeção, uma verificação da integridade dos sistemas e componentes, reparos, substituições, que é remoção e instalação de componentes, né? E uma série tem também te auxilia a fazer pesquisa de pane, que é chamado troubleshoot, né? Então, esta é uma finalidade do manual de manutenção, tá? Essencial para qualquer trabalho na aeronave, né? E esse manual foi montado baseado na experiência, né, e no nível técnico que eles chamam de nível 3, né, de treinamento. Ou seja, o mecânico ele tem que estar apto, né, a saber ler e interpretar o manual de manutenção, né, e executar conforme os procedimentos deste manual. Vamos ver aqui o que é a ATA 100. A ATA 100 é um código, né, é uma padronização criada pela Associação de Transportes Aéreos, né, americana, né, que designou esse nome de ATA 100. O 100 aí é referente a manuais, a padronização de manuais. Existem outras atas, por exemplo, a ATA 104 é uma padronização da estruturação de treinamento, da como os mecânicos vão ser treinados, a que nível de conhecimento ele vai ser treinado, ok? Voltando à questão do manual, o manual ele é confeccionado, né, com exclusividade para cada aeronave. Ou seja, cada aeronave, cada proprietário, quando adquire a aeronave, o fabricante vai confeccionar um manual relativo àquela aeronave, por causa das suas especificidades. São detalhes que só aquela aeronave pode conter. Legal? Os motores das aeronaves também são de acordo, né? Existe uma combinação entre o fabricante do motor e o fabricante da aeronave para que possam inserir os dados corretos e adequados para aquela aeronave. Muito bem. Quando o manual de manutenção, né, ele não suprir a informação para que você possa executar uma tarefa na aeronave,
Você pode usar como base, né, as práticas padrões, que eles chamam de standard practice, como referência para que você possa trabalhar e atuar na aeronave, nesse procedimento, já que você não consegue uma instrução específica para aquela tarefa. Tá? Também essa prática padrão, ela tem que estar limitada, né, de acordo com os critérios de engenharia. Você não pode também extrapolar nas suas decisões, né, de experiência, sem realmente ter como referência, né, instruções de engenharia. Entendeu? Quando nenhuma desses fatores você conseguir referência para execução, cabe ao mecânico ou à empresa fazer uma consulta ao fabricante, tá, da aeronave, para que possa realmente receber as instruções corretas de como executar tal tarefa. Legal. Vamos falar também aqui em referente ao material. O manual de manutenção, às vezes, tem inserido instruções vindas do cliente. Por exemplo, o cliente quer que no manual dele tenha determinadas referências, né, de procedimentos que ele acha importante. Né? Então, ele pede ao fabricante para que seja inserido esta informação. Muitas das vezes até uma SB que ele vai aplicar na aeronave, então ele já pede para ser inserido. E quando isso ocorre, nós vamos ver lá na página de efetividade, né, no manual, o que vem a ser essa página de efetividade? São as páginas que vão fazer uma lista, uma relação de todas as páginas contidas no manual. Tá? Nós vamos ver mais à frente. E vai ser identificada essa exigência do proprietário com a letra C do lado da coluna, que eu vou mostrar mais à frente, que é essa coluna do COC, que está aqui. Ó. Aqui nós temos um exemplo, né? Eu separei aqui um exemplo das páginas efetivas. Podem observar aqui que elas vêm dizendo, vêm enumerando as páginas, né, de cada capítulo, digamos assim. E do lado nós vamos ter a data em que esta informação foi inserida. Temos aqui a coluna, se porventura esta página foi algo que o proprietário pediu para inserir, vai ter a letra C do lado, ok? E aqui abaixo você vai saber o que significa esse C, tá? Que é mudanças originadas do fabricante, desculpa, do proprietário. Tá? Então esse texto aqui, na verdade, é o que representa essa sigla aqui, ó, COC, ok? Aqui nós temos um exemplo de páginas efetivas, tá? Que vai estar bem destacado aqui, né, para você saber. E normalmente vem no início de cada capítulo. Tá? No nosso exemplo aqui, nós estamos utilizando o exemplo do capítulo 21. Deixa eu passar aqui o modo slide. Ok. Melhorou um pouco a imagem. Tá? Então, nós podemos ver aqui o capítulo 21. Observem que ele vai falar sobre cada página de cada capítulo. Ok? Quando houver assim, uma modificação, né, assim, uma grande modificação,
um desvio de configuração, normalmente vai vir destacado aqui, ó, configuração 2, para aquele modelo de aeronave. Tá? Outra coisa que vai vir nas páginas efetivas, aqui embaixo, como nós vimos na figura anterior, é um rodapé com a descrição de cada letra. Né? A exemplo, aqui nós temos a letra R do lado esquerdo da página, né? No caso a página 201, ela foi revisada, tá vendo o R aqui de revisado? Né? E na data de 15 de março de 2015. Legal? Nas páginas, né, ao longo do manual, todo o texto que estiver, né, marcado com essa barra preta aqui do lado, essa barra significa que esse trecho do texto foi revisado, ok? Todo o comprimento da barra vai destacar, vai informar que esse trecho foi revisado. Todo manual, né, para cada modelo de aeronave vai ter aqui um código, como se fosse o part number do manual, ao centro da página de instrução. E ao lado você vai ter aqui, né, as informações da página, capítulo, seção, assunto, página 201 e a data em que foi inserida esta página. Os serviços temporários é inserção só um minuto. Eu vou falar aqui, vou mostrar esse detalhe aqui, ó. Todo manual, por exemplo, se o proprietário fizer um contrato com o fabricante ele vai estipular de tempos em tempos uma revisão do manual para o proprietário. Aqui nós temos um exemplo de um fabricante que ele botou até as datas específicas para que ocorra esta revisão. No caso, 15 de março, 15 de julho, 15 de novembro. Ou seja, neste período ele vai fazendo as atualizações para o cliente. Isto é importante sabermos por quê. Digamos que aqui, 15 de março, digamos que você tenha pego o manual hoje, o 15 de março já passou as datas de revisão. Então você já começa a desconfiar de que este manual que você está usando não está o quê? Não foi o quê? Revisado. Quando o manual está fora da data de revisão, as autoridades aeronáuticas não permitem o uso deste manual, ok? Se você estiver usando este manual, você está cometendo uma não conformidade de acordo com as autoridades aeronáuticas. Okay? Então é muito importante sempre observar a data, né, de efetividade da página. Muito bem. Temos aqui, agora sim, continuando essa questão da revisão, né? Nós vimos que é estipulado de tempo em tempo fazer a revisão, mas há situações em que há necessidade do próprio fabricante assim, fazer uma inserção fora de hora, né? Fazer um acréscimo, uma revisão de alguma parte do texto para informar ao proprietário, né, de uma modificação importante. E essa revisão temporária ela vai ficar contida ali até a próxima revisão
prevista, programada. Que aí aquele texto que é temporário passa a ser, fazer parte, né, da revisão do manual. Tá? Vai ser permanente, passa a ser permanente esta revisão. Ok? Só uma coisa, deixa eu ver se tentar fazer aqui. Tá aqui. Na lista de manuais, nos volumes dos manuais, né? No volume inicial, que a gente chama de Front Matter, nós vamos encontrar aqui, tá vendo em destaque, revisões temporárias. Então, tem uma parte e que vai mostrar as páginas. Vem aqui anotado, ó, o número da página e a data da revisão. Tá? O número da revisão temporária e a data da revisão. Ok? Continuando. Vamos entrar agora numa parte que trata sobre a efetividade da aeronave. Também lá, ó, no Front Matter, você vai encontrar esta relação. O que vem a ser isto? Vem a ser esta tabela que vai te dar informações importantes sobre a identificação da aeronave. Ok? Você vai ter aqui o modelo da aeronave que você está trabalhando. Está vendo a parte de identificação do operador? Você vai ter, cada companhia aérea vai ter uma referência, um código de identificação desta companhia baseado em 3 letras. E cada aeronave vai ter também a sua identificação com 3 números. Como é que funciona isso? De onde que surge este número? Eu vou terminar de mostrar as colunas e eu vou voltar para que isso aqui que é essencial no nosso dia a dia. Vamos lá. O fabricante ele faz algumas referências, né, em relação a uma forma de controle sobre cada fuselagem de aeronave. Nós temos aqui o block number, que é um controle dado para o projeto daquela aeronave, daquela fuselagem. Tá? Então tem os desenhos de projeto, a configuração. A engenharia vai adotar esse número para o controle dos projetos. Serial number seria referente ao número de série de fabricação daquela aeronave. Ou seja, quantas aeronaves a fabricante já produziu? Né? A cada um que sai, ele recebe um número de fabricação. E este número de fabricação, normalmente ele está revitado, né? Está fixado no umbral da porta de entrada de serviço da aeronave. A parte de cima assim tem uma chapa que vem a identificação, né, com esse serial number, que ele chama de Manufacturer Serial Number. Também muito importante para você identificar. Este serial ele vai acompanhar a aeronave a vida toda. Tá? Ele nunca pode ser alterado. Ok? Diferente do código de efetividade do operador, que nós vamos ver como funciona. Esse line number aqui é mais um controle sobre a linha de produção. Tá? E qual linha aquela aeronave está sendo confeccionada. Tá? A linha de produção do 747 cargueiro. Então, eles têm um controle sobre esta linha de produção. Ok? E, por último, é a identificação junto até mesmo às autoridades aeronáuticas. Né? Fica normalmente na deriva da aeronave, fica lá o prefixo da aeronave.
Então, por aqui, pelo prefixo da aeronave, você pode até, de uma maneira fácil, identificar qual é a efetividade, o código de efetividade da aeronave junto àquele operador. Tá certo? Vamos dar um exemplo. Digamos que o operador tenha comprado, né, esta aeronave aqui, 25.868, né, na linha de produção do fabricante. Mas essa aeronave seria a terceira aeronave da frota dele. Então ele resolveu botar a identificação da aeronave dele na frota dele. O código de efetividade vai ser 003. Ok? E então a fuselagem 25.868 vai ter o código de efetividade 003. E o seu registro junto às autoridades aeronáuticas vai ser esse aqui, ó, N901AR. Ok? O modelo da aeronave, um 747-400, né? No caso seria um... Fugiu o termo aqui. Seria um cargueiro. Tá? Seria o Exchange Ranger, não. Vamos dizer um cargueiro. Muito bem. Então aqui nós temos o nosso código de efetividade. Então, aqui vem a explicação de cada coluna. E aqui um exemplo prático, numa página qualquer, em que você tem um esquema elétrico, porém este esquema elétrico só pode ser usado nestas aeronaves. Como é que se processa essa informação? Código do cliente, ok? Essas três primeiras letras. E aqui ele está dizendo que a minha aeronave de número 3 e também a minha aeronave de número 16A, quando é 099, é até a última aeronave adquirida, tá? Podem usar esse esquema elétrico. Aí você pergunta, se o código de efetividade da minha aeronave for 005, eu posso usar esse esquema elétrico? Não, porque ela não está contida neste intervalo, né, de código de efetividade. Tá certo? E a minha aeronave 017 pode usar esse esquema elétrico? Sim, porque está no intervalo entre o 016 ao 099. Tá legal? Esta informação é extremamente importante. Já tivemos casos de troca de componente caríssimo e que, por não se observar a efetividade do componente, o componente acabou sofrendo um curto-circuito. E a empresa gastou muito dinheiro, né, na troca desse componente. Simplesmente porque a pessoa, o mecânico, não observou a efetividade da aeronave. Inclusive, o procedimento totalmente diferente entre uma efetividade e outra. Tá? Então, nunca podemos nos esquecer de observar a efetividade da página. Tá? Já falamos sobre todas essas informações. Agora vamos observar como procurar, como encontrar, né, uma informação pertinente ao trabalho, à tarefa que nós queremos executar. Todo sistema, né, ou unidade, ele está inserido em capítulos. A ata 100, ela divide, né, os capítulos em relação à funcionalidade, né, como é que se diz?
as características de funcionamento daqueles sistemas. Então, elas concentram estas informações em capítulos. Ok? Temos aqui um exemplo de busca relativo a esse capítulo que solicita aqui no exemplo. 801101. Como nós vamos conseguir essa informação? No índice lá de capítulos, né, que seriam os volumes, nós vamos lá buscar o 80, que seria o capítulo. Com o tempo, nós vamos nos habituando, né, o que representa cada capítulo. Inclusive, tem tabelas que você pode encontrar onde? Naquele matter que eu mostrei agora há pouco, ó, um FM. E nos manuais impressos, no primeiro volume, você vai encontrar esta informação. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui capítulo 80 e vamos agora procurar saber o que se trata. O capítulo 80 se trata de partida dos motores, né? Ata considerado starting. Observe que o volume com a letra D, né, o capítulo com a letra D, está relacionado ao motor Rolls-Royce, tá? O RB211. Então, toda essa parte aqui está voltada para este motor. Observe que o termo partida, starting, é muito amplo. Né? Partida de motor está envolvida na partida do motor, que é o acionamento do motor através de motor de partida, envolve sistema de ignição. Então, todos esses temas estão contidos no capítulo 80. E como é que você vai distinguir um do outro? Através da seção. Então, você vai ter os dois primeiros números, né? Cada par de número é chamado de elemento. Então, o primeiro elemento nós temos o capítulo. O segundo elemento, que é esse daqui, é designado como seção. Ok? Então, aqui, neste caso, a seção 11 está voltada para a descrição do sistema de partida no motor. Tá? Ou seja, como um todo. Mas só que esse sistema ainda é muito amplo. Então, nós temos que abordar o assunto relacionado a esse sistema, tá? Dentro desse sistema. Então, nós vamos para o terceiro elemento, que seria o assunto propriamente dito, ou também chamado de unidade. Ok? Então, esse 01 vai tratar do motor de partida, né, dentro do assunto de start. Muito bem. Se fosse o assunto, né, de 04, estaríamos falando sobre a válvula de start e não sobre o motor. Então, nós podemos observar que o 80 fala sobre sistema de partida dos motores, o 11 aborda basicamente a parte do motor de arranque, né? E voltado à parte de partida mesmo, de acionamento do motor. E a parte número 4 é a válvula que vai permitir que o ar pneumático chegue no motor de arranque. Tá? Então, você consegue designar o realmente que você o que procurar. Digamos que você tenha tido um problema na válvula de start. Então você já vai vir aqui, né, capítulo 80, porque a válvula do start está ligada à partida no motor. O acionamento seria capítulo 11 e a válvula do start é o assunto em cima desse acionamento.
Muito bem. Então aqui eu até destaquei capítulo, nesse outro exemplo do 220000, né? 22 ele vai abordar o quê? O sistema de auto-flight, voo automático. Então nós temos o voo automático, a seção do voo automático, né? Toda vez que você tiver 0000 nos dois últimos elementos, né, que são esses pares de número, ele vai tratar do sistema como um todo, ok? Ele vai dar uma visão ampla daquele sistema. Por isso que ele não, nem altera aqui o título, tá vendo? Já essa situação aqui, que eu destaquei, podemos observar que o 2210, né, ele vai tratar do Fly Director, do voo automático. Mas observe que aqui tem vários assuntos relacionados a essa seção. Então, né, dentro da seção, você vai ter, né, o segundo elemento, o segundo número deste elemento, a diferenciação de que Fly Direct, de que parte do Fly Director você vai abordar. Ok? Aí sim, eu selecionei esse daqui. Eu quero falar sobre a alimentação do sistema do Fly Direct. Assim, dentro do sistema, quando você clicar aqui nessa cruz, ele vai falar sobre o assunto ligado à alimentação, tá? Que seria o terceiro elemento. Que aqui eu posso fazer uma prática aqui, ó. Vamos lá. Vamos escolher aqui esse volume, esse capítulo 22. Vou abrir aqui. Está aqui o 22. Eu vou agora no que a gente chama de content, tá? Que esse é uma parte importante para que você encontre rapidamente aquilo que você deseja. Seria aqui o sumário, tá? Então, neste sumário, você vai encontrar aqui, ó, capítulo, seção e o assunto, tá legal? E você consegue ver, descrever aqui, ó, visualizar aqui do que se trata. Eu falei da alimentação do voo do Fly Direct. Então vamos lá, vamos procurar. Opa, tá aqui, ó, 221100. O que eu quero saber sobre 221100? Vamos puxar aqui, ó, 221100. Eu vou clicar aqui. E ele vai direto para a página que eu quero. Neste caso aqui, ele só vai abordar sobre... Ah não, tá aqui. Muito bem, tá aqui. Dentro do 2211, que é falando sobre alimentação, você vai ter os assuntos, ó. Aqui fala sobre o sistema de alimentação. Esse daqui vai abordar o computador de controle, né? Isso, isso. Esse daqui vai falar sobre o painel de controle e por aí vai. Então você tem aqui dentro do 22, você vai encontrar os assuntos pertinentes a esta alimentação do sistema de Fly Direct. Muito bem. Voltando aqui, então. Uma coisa que eu queria destacar na hora de procurar no content é que, assim, de
quando chegar na seção, a cada decimal, o assunto, né, o sistema muda completamente. Tá? Então isso aqui ajuda numa busca. E ao dumper, tudo relacionado ao dumper vai ser a parte, na seção 20, digamos assim, que é a seção geral. Aqui já é o desmembramento. E a seção 31 já vai falar sobre autothrottle, já mudou completamente o assunto. Tá? Então isso aqui é importante. Numa busca rápida, você vai vendo pela seção. Né? A cada de 10 em 10 ele muda, né, o sistema ou subsistema do que você procura. Falando sobre efetividade, mais uma vez, temos aqui um exemplo, que esta página, por exemplo, você vai encontrar, ela vai poder ser usada para qualquer aeronave, desde que tenha essa palavra, né, all, para todos. Então você vai ter aqui a sigla da aeronave, da empresa, do operador, e a palavra all, ou seja, então essa página não tem restrição, pode ser utilizada para qualquer aeronave. Outros casos, você tem até, assim, esse esquema elétrico, por exemplo. Você pode utilizar esse esquema elétrico para qualquer aeronave, desde que esta aeronave não tenha sofrido a modificação. Aqui tem uma indicação de pré-SB, ou seja, o pré-SB, essa configuração aqui, ela não sofreu ainda uma modificação exigida pelas autoridades ou pelo próprio fabricante, né, da aeronave ou de um componente. Falamos já sobre esse exemplo. Esta página aqui, podemos dizer que só pode ser utilizada, né, pelos aviões com código de efetividade do 5 ao 15, né? Então, por exemplo, a aeronave com código de efetividade 016 já não pode utilizar esta página do manual. Às vezes a restrição de efetividade, né, está só a nível de parágrafo, né, de um trecho do procedimento. Então você observa aqui que embaixo está a palavra all, né, porém, entre um parágrafo e outro, você tem uma restrição de informação. Por exemplo, esta informação aqui, né, no Flight Director, Ventilation System, só serve para esta efetividade. O avião de efetividade 3, 5, 6, né? Por quê? Porque eles ainda não sofreram modificação. Já os aviões com esta efetividade sofreram modificação. Então o texto, né, muda para estes aviões. E aqui voltou a ser para todos. A partir da letra F voltou a ser para todos. Ok? Outra ilustração, né, de que esta figura só pode ser utilizada para os aviões que sofreram modificação, né? Aí você teria que buscar do que se trata essa SB, qual a modificação que foi efetuada no sistema ou no componente que está ilustrado aqui. Positivo? Muito bem, muito bem, muito bem. Configurações. Assim, dentro daquele conjunto, né, uma frota, por exemplo, de uma empresa, existem aeronaves com uma configuração e outras aeronaves com outra configuração. Quando isso acontece, eles têm o cuidado de informar, observe que
o capítulo, a seção e o assunto são iguais. Tá? A página também é igual, porém, vai ter no rodapé da página esta informação que está atrelada a uma efetividade, a um grupo de aeronave, e vai ter a configuração 3 que vai estar atrelada ao outro grupo de aeronave. Temos aqui então este exemplo. Configuração 1 só vai ser utilizada, né? Esta página só vai servir para a aeronave com código de efetividade 3 e nesse intervalo do 16 ao mais recente. Tá? Esta página então pode ser usada para esta efetividade. E aqui nós mudamos a configuração 3 para essa outra efetividade das aeronaves com código de efetividade do 5 ao 15. Muito bem. Páginas, né, do bloco do grupo de capítulo voltado a motores, quando o manual, né, quando a aeronave ou a empresa tem o mesmo modelo de aeronave, mas com a motores diferentes, o manual vai te informar, logo ao lado do logotipo, né, do fabricante, vai informar que tipo de motor este manual está se referindo. Né? E vocês podem também já fazer o link, né, a interligação entre o motor e a efetividade no rodapé. Quais são os aviões, né, as aeronaves que vão utilizar o motor Rolls-Royce? Ok? Já falamos sobre a identificação da página e vamos falar agora sobre uma coisa. No nosso exemplo aqui, inclusive, a página 401. Não parece nada, mas isso é de extrema importância, porque existe uma coisa chamada bloco de páginas. O manual foi confeccionado para facilitar, né, a busca por assunto e por função, né, da atividade, ou seja, o tipo de atividade que você vai exercer. Um exemplo. Eu quero encontrar informações sobre substituição do starter. Então eu vou buscar lá dentro do capítulo starter, 80, né, que nós vimos, a página relacionada ao starter. O bloco de página para remoção e instalação, ele inicia aqui, ó, do 401 ao 499. Então qualquer capítulo, qualquer seção ou unidade que estiver relacionado, né, à página 401 vai estar se referindo à remoção e instalação daquele componente. Tá? Então, o bloco de páginas é um modo de você encontrar facilmente o tipo de informação que você quer obter. Por exemplo, aqui nesta tabela, as páginas de 1 a 99 sempre vai se referir à descrição e operação do sistema ou do componente. Ok? Práticas de manutenção. Você vai encontrar sempre nas páginas 201 a 299, em qualquer capítulo. Service, né? Como efetuar, né, serviços para manutenção preventiva. Você vai estar aqui encontrando na página 301 a 309. Então você tem essa tabelinha e de qualquer forma eles vão estar ligados aqui, ó. Por exemplo, a página 001 desse capítulo, do lado você vai estar tendo a descrição
né, do assunto, do que se trata. 301, service. 601, inspeção e cheque. Então, sempre que você encontrar páginas com estas numerações, eles vão estar voltados a esse tipo de informação. Ok? Muitas das vezes, quando até aqui as informações são muito poucas, né? Eles fazem uma coisa só, um bloco só, e colocam na página 201 a 299 como o service. Ok? Então, não estranhe se você encontrar manuais que não tenham, por exemplo, desculpa, eles vão colocar no bloco de práticas de manutenção. Por exemplo, aí é o contrário. Muitas das vezes você não vai encontrar nenhum service, porque o service já vai estar inserido na prática de manutenção. Ok? Outra coisa que nós podemos observar, né, em relação às atas. As atas, elas são definidas em grupos de atas. O capítulo 1, né, que é chamada ata 1, a ata 4, é reservado para informações que o proprietário do manual da aeronave quer inserir. Então, normalmente, quando você pega o manual de fabricante, eles já começam na ata 5. A ata 5 está nesse aqui, ó, chamado de Grupo Geral de Aeronaves. Né? São informações para todas as aeronaves daquele modelo. Então, aqui vem capítulo 5 ao capítulo 12. Por exemplo, o 5 ele trata do programa de manutenção, as horas limite, né, os períodos que a aeronave tem que parar para fazer manutenção. Tá? Manutenções e cheque. A ata 6, que está nesse intervalo aqui, né, ela se refere às dimensões da aeronave. Muito importante para que possa ser encontrado identificação de acesso de toda a aeronave, tá? Painéis de serviço, identificações de estações, né, da estrutura do avião. Nós vamos ver numa outra oportunidade como isso é relevante. Ok? Capítulo 7, falando sobre como é que se trava a aeronave, como faz o içamento, né? Capítulo 8, o 7, desculpa, bota como se põe o avião no macaco, como se isso o avião. Capítulo 8, o nivelamento e a pesagem do avião também são muito importantes. Então, se você quiser saber a respeito de como fazer o procedimento, basta procurar o capítulo 8. Fazer aqui o reboque e taxiamento, informações importantíssimas de como se faz, como se deve proceder para fazer. E o calço, né? A frenagem do avião, capítulo 10. E por aí vai. Outro bloco, que vai do 20 ao 49, trata sobre os sistemas da aeronave. Então, esse bloco de capítulos, ele é mais voltado para os sistemas, né, que compõem a aeronave. Exemplo, ata 21, ar-condicionado. 22, voo automático. 23, comunicação. Então, todos esses sistemas estão divididos dentro desse grupo, né, de capítulos. Uma coisa para ser destacada é que o capítulo 20 ele trata de todos os procedimentos padrões, práticas padrões. Né? Como fazer uma frenagem? Como você
frenam, né, uma tubulação, uma conexão. Né? Isso tudo você vai encontrar no capítulo 20. Outro grupo, o grupo de 51 a 57, trata exclusivamente da estrutura da aeronave. Tá? Tudo que está relacionado à estrutura da aeronave está contido nesse período de capítulo. 51 estrutura, 52 portas, 53 a fuselagem como um todo, 54 a parte de pylon, as hélice e pylons, que está ligado, né, à estrutura do motor, a fixação do motor junto à asa, e por aí vai. O grupo que trata de motores vai da ATA 70 a 80. Então, nesse intervalo de capítulo, você só vai encontrar informações referentes ao motor. Tá? Existe ainda uma ata, um bloco que seria a 60, que vai de 60, né, no caso ao 69, está ligado. Esse aí é o nosso diretor técnico que acaba de passar na frente da nosso vídeo. Bem, então, o 60 ao 69 está voltado à hélice. Né? Por isso que eles não... E como essa aeronave que eu peguei como referência não tem hélice, ele não está contido neste manual. Ok? Então, tudo relacionado a motor vai estar entre os 70 e 80, o capítulo. Sendo que os 70 são práticas padrões voltadas ao motor. Tá? Lembra que quando eu falei que quando você não tem uma referência de procedimento, né, dentro do manual de manutenção, você pode adotar as práticas padrões, né, para executar tais tarefas. Vamos dar um exemplo prático. Digamos que você tenha que fixar um suporte, mas no manual não vai dizer, né, não vem dizendo qual é o torque do parafuso que fixa o suporte, a estrutura da aeronave. O que você vai fazer? Você vai, né, se o suporte for de um motor, você vai no capítulo 70 e vai buscar, de acordo com as dimensões daquele parafuso, ele vai te dar uma tabela, de acordo com o parafuso até o material, muitas vezes. Ele vai te dar o torque equivalente àquele tipo de parafuso. Então você observe que não houve uma informação específica do torque para aquele parafuso, mas você usou as práticas padrões para dar torque naquele parafuso. Ok? Se for na estrutura da aeronave, não esteja no motor, aí você vai utilizar o capítulo 20 para adquirir essa informação. Muito bem. O toque, já falamos até sobre o toque, nós fizemos até uma prática, né? Sem querer, que é voltado deixa eu ver aqui. Para aquele índice, tá aqui, ó, é o contente, né? O contente, então, na verdade, ele é uma tabela de conteúdo. Por isso que ele é chamado de TOC, Table of Content. E já vimos aqui como ele se processa, né? Você vai ter aqui a coluna do capítulo, a seção e o assunto. Se houver algo relacionado com configuração, por exemplo, se aquele capítulo estiver voltado só para aquele grupo de aeronaves, com aquela configuração, ele vai estar escrito nesta coluna aqui. Você vai ter aqui a página, já podemos olhar até com outros olhos o número das páginas,
né? E já pode até fazer um exercício mental. 501 está contido no bloco de páginas voltado para quê? Para, se você não tiver, não lembrar, vai estar escrito aqui, ó, ajuste e teste. Então, sempre que houver páginas, por exemplo, se aqui tivesse 500, aqui tem um exemplo, página 507, continua referente ao quê? Ajuste e teste. Lembra que o bloco de página vai do 501 ao 599. Se tiver nesse intervalo de página, o assunto vai estar voltado a ajuste e teste. Ok? E temos ao lado a coluna de efetividade. Ou seja, vamos pegar aqui a página 509 deste capítulo. Pode ser utilizado para qualquer aeronave. Muito bem. Eu vou pegar um exemplo aqui de. Aqui. Ah, não. Aqui é para todos, porém, só para as aeronaves que sofreram modificação através dessa Service Bulletin. Muito bem. Então nós temos aqui, falamos aqui sobre o toque. A gente está aqui com um assunto. Aqui neste exemplo de content, nós já podemos visualizar, ó, que esta página 730000, página 301, só pode ser utilizada para aeronaves de efetividade do 5 ao 15. Tá? Então esse aqui é um exemplo de efetividade. Vamos falar agora sobre o que eles chamam de Aircraft Maintenance Task Oriented Support System, AMTOS, que na tradução é Sistema de Suporte e Orientação a Tarefas de Manutenção de Aeronaves. O que vem a ser isto? Vamos direto ao ponto. O AMTOS é uma maneira prática de você colocar de uma única vez, todas as informações referentes àquela ação específica que você deseja. Neste exemplo aqui, nós temos, né, toda essa numeração que é chamada de AMTOS. Os três primeiros elementos, lembra que cada elemento é contido de um par de número. Então, o primeiro elemento identifica o que? O capítulo. O segundo elemento, né, a seção. O terceiro, o assunto. Aqui, ó, o subject. Ou também chamado de unidade. O quarto elemento já é uma novidade. O quarto elemento ele já vai te trazer a informação, né, do que se trata, qual a função da tarefa. Tá? No nosso caso aqui, a função da tarefa é o 400. E nós temos vamos visualizar mais à frente, uma tabela de código de função. Vamos até ver isso. Antes de passar para a função, vamos ver o resto da numeração. O 801 é uma sequência, né, dessa tarefa 400. Digamos que você lá na código de função, você tenha várias coisas, várias etapas, no caso aqui de remoção e instalação. Então, aqui é a sequência da tarefa dentro dessa tarefa de remoção e instalação. Vai ser identificado pelo 801. Para tarefas. Tá? No caso de um subtask, que eles chamam, né, uma subtarefa, o subtask ele está contido, né, é um dos passos contidos numa tarefa. Nós vamos ver mais à frente o exemplo. Seria assim, etapas que você tem que efetuar antes de executar a tarefa como um todo. Né? Se for uma numeração relacionada ao subtask, já não vai ser mais 801. Ele vai começar do 001.
porque se trata de um subtask. No nosso caso aqui do 801, a numeração vai de 801 a 999. Se ainda tiver, se você tiver mais etapas contidas, né, nessa sequência de eventos dentro da função remoção-instalação, ele vai passar a botar letras. Aí vai começar, depois do 999, vai botar A01, A02, até chegar a A99. Depois do A99 vai ser B001 e por aí, e aí por diante. Complicado, né? O último número, ele vai trazer informação da configuração. Tá? Se é para determinada configuração, para atender determinado grupo de aviões, vai ser o 002. Para outro grupo de aviões, pode ser até o 001. Tá? Então, essa configuração vai estar expressa neste último número aqui. E também de acordo com a modificação, né? A sequência de modificação feita na configuração daquele componente, ou naquela tarefa, digamos assim. Muito bem. Aqui podemos visualizar, então, o código de função, uma tabela. Por exemplo, vamos voltar lá nessa situação. Se aqui nós tiver 000, pela tabela vai estar descrito o quê? Remoção. Até aí, o 000 destaca a função geral. É remoção. Ele ainda não estipulou, como é que se diz? Refinou a informação. Remoção de quê? Vamos lá. Se for de painel de acesso, né? Remoção ou abertura de painel de acesso, vai ser a função 010. Então, naquele 400 que nós vimos lá no exemplo, ao invés de ser 400, vai botar o 010. Vamos ver o que representa o 400? O 400, instalação, eu estava até falando errado. A função, o código de função 400, quer dizer que aquele task, aquela tarefa, se trata da instalação de alguma coisa. Tá? Então, podemos até observar aqui que a remoção seria 000, né? Na fase de remoção, o task estaria voltado para o 000, no lugar deste 400 aqui. E na fase de instalação, seria o 400. Ok? Então temos aqui a função 200, inspeção e cheque. Observe aqui particularmente o 211, ele tem o segundo número como descrição visual, e aqui o 1, ele afina ainda mais essa inspeção, né? Inspeção geral e inspeção detalhada. Então ele colocou um 1 aqui para distinguir o inspeção visual geral e a detalhada. Então temos aqui uma série de tabelas, né? Para chegarmos a esse exemplo. Nós temos aqui o exemplo de um teste operacional. Vamos ver se está batendo? 715. Seria aqui o 710. Teste 700. Está se referindo a teste. E o 10 operacional. O 715
é algo mais específico. Né? Teste operacional, o 15 aqui pode estar relacionado ao gerador AC. Ok? Então, é uma tarefa. Código de função da tarefa é esse aqui, está se referindo a teste operacional. Muito bem. O 001 é assim, quando você não tem mais de uma tarefa ligada, né, com a mesma numeração, por exemplo, você não tem aquele número sequencial. Isto daqui provavelmente está se referindo já, ele pulou direto para a numeração de configuração. Ok? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Dentro daquela tarefa, tá, essa tarefa de teste operacional, nós temos etapas, né, de execução para a conclusão deste teste operacional. Um exemplo disto é que para fazer o teste da geração AC, né, do gerador de alimentação de corrente alternada, você tem que fazer essa etapa aqui, ó, teste o indicador de luzes. Então você tem um subtask, né? Subtask que é isso daqui, ó. Tá ligado a essa figura aqui. Vamos fazer uma observação. Capítulo, seção e assunto são iguais, correto? O código de função já mudou. Aqui ele está pedindo fazer teste de indicação de luz. Vamos ver na tabela o que significa, o que representa o 860. Está aqui, o 860. É uma tarefa ligada à configuração de sistemas ou da aeronave. E tem a ver, porque para você executar o teste operacional do gerador, você tem que preparar a cabine de comando. Por isso que a tarefa está voltada aqui, à configuração da aeronave ou do sistema. E por isso que esta referência aqui está voltada para, tá vendo? Você tem que ver se a cabine de comando está em condições para sinalizar, né, se o teste está ok ou não. Outra tarefa, ó, também, ó, configuração, já sabemos aqui que o 860 é relativo à configuração de aeronaves e aos sistemas. Né? Observe que o último número, aqui sim, ele é sequencial. Porque lembra que no subteste que ele começa do 001 até o 099? Então este número aqui está se referindo ao sequencial e ele não tem nenhum número de configuração. Então pode observar aqui, ó, sequencial 003 vai para o 009. Observem que não há uma obrigatoriedade de ser o próximo aqui 005. Vai depender da relação de procedimentos de configuração de cabine. Para este teste, as etapas são estas. Tá? A sequência de execução é esta. Então depois pula para o 056, tá? Para o mesmo código de função. Ok? Então temos aí a identificação na execução dessa tarefa do amitos da tarefa em si e as subtarefas, vamos colocar assim, são os subtasks que estão contidos dentro da tarefa. Ok? No dia a dia vocês vão poder realmente observar todas estas informações. Detalhe importante que para cada tarefa, né, ligada a esse subtask, no início ele põe aqui referências. Onde buscar, né, quais os manuais vocês vão utilizar para executar essa tarefa.
Muito bem. Então, assim, minha gente, vamos finalizar estas informações. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E estamos aí para esclarecimentos, tirar dúvidas, tá? E, assim, o meu objetivo, o meu propósito é ir em busca da informação, tá? O propósito é fazer com que o mecânico adquira conhecimento de uma forma prática, né, de trabalhar no dia a dia com tranquilidade, com confiança. Quando você adquire confiança daquilo, né, você tem ciência daquilo que você está fazendo, né, e você tem todos os recursos, né, toda a bagagem teórica e prática, você vai encontrar uma tranquilidade e isso vai fazer muito bem a sua vida. Tá? Trabalhar com tranquilidade, com confiança do que está fazendo, é a melhor coisa. Ok? Então espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima.